Mensagem de hoje: recompensa e dom. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, lemos: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Agora queremos ver a terceira diferença, a diferença entre recompensa e dom. Em outras palavras, a diferença entre o reino e a vida eterna. Hoje existem muitos cristãos na igreja que não conseguem fazer distinção entre o reino dos céus e a vida eterna. Eles pensam que o reino dos céus é a vida eterna e a vida eterna é simplesmente o reino dos céus. Eles confundem a palavra de Deus, achando que a condição para receber o reino é a condição para a conservação da vida eterna. Eles acham que perder o reino é perder a vida eterna. Entretanto, a distinção entre os dois é muito clara na Bíblia. Uma pessoa pode perder o reino dos céus, mas ela não perderá a vida eterna. Ela pode perder a recompensa, contudo, não perderá o dom. Então, que é a recompensa? E que é o dom? Nós fomos salvos por causa do dom. Deus nos deu o dom gratuitamente pela sua graça, portanto, fomos salvos. A recompensa diz respeito ao relacionamento entre nós e o Espírito Santo após sermos salvos. Quando fomos salvos, passamos a nos relacionar com Cristo. Esse relacionamento permite-nos obter o presente que somos totalmente indignos de receber. Da mesma forma, após termos sido salvos, temos um relacionamento com o Espírito Santo. Esse relacionamento permite-nos obter a recompensa que, de outra forma, jamais obteríamos por nós mesmos. Se alguém crê no Senhor Jesus como Salvador, aceitando-o como vida, ele é salvo diante de Deus. Após ser salva, Deus imediatamente coloca essa pessoa numa pista, de modo que ela corra a carreira e obtenha a recompensa que está diante dela. Um cristão é salvo por causa do Senhor Jesus. Após ser salvo, ele deve manifestar a vitória de Cristo pelo Espírito Santo dia a dia. Se fizer isso, então, no final da carreira, ele obterá a glória celestial e a recompensa celestial de Deus. Portanto, a salvação é o primeiro passo deste caminho, e a recompensa é o último passo. Somente os salvos estão qualificados para obter a recompensa. Os não salvos estão desqualificados para isso. Deus nos deu duas coisas em vez de uma. Deus coloca o presente diante das pessoas do mundo e coloca a recompensa diante dos cristãos. Quando alguém crê em Cristo, recebe o presente. Quando alguém segue a Cristo, recebe a recompensa. O presente é obtido por meio da fé e é para as pessoas do mundo. A recompensa é obtida por meio da fidelidade e das boas obras e é para os cristãos. Há um grande engano nas igrejas hoje. O homem pensa que a salvação é a única coisa e que não há nada além de ser salvo. Ele considera o reino dos céus e a vida eterna como se fossem a mesma coisa. Ele pensa que uma vez que alguém é salvo quando crê, não tem de se preocupar com as obras. A Bíblia faz distinção entre a parte de Deus e a parte do homem. Uma parte é a salvação dada por Deus, e a outra parte é a glória do reino milenar. Ser salvo não tem absolutamente nada que ver com as obras da pessoa. Assim que uma pessoa crê no Senhor Jesus, ela é salva. Mas após sua salvação, Deus imediatamente coloca a segunda coisa diante dela, dizendo-lhe que além da salvação, existe para ela uma recompensa, uma glória vindoura, uma coroa e um trono. Deus coloca seu trono, coroa, glória e recompensa diante dos crentes. Se uma pessoa for fiel, obtê-los-á. Se for infiel, perdê-los-á. Portanto, não dizemos que as boas obras sejam inúteis.
Entretanto, dizemos sim que as boas obras são inúteis no que se refere à salvação. O homem não pode ser salvo pelas suas boas obras. Tampouco pode ser impedido de receber a salvação pelas suas más obras. As boas obras são úteis quanto às questões da recompensa, da coroa, da glória e do trono. As boas obras são inúteis quanto à questão da salvação. Deus não pode permitir que o homem seja salvo pelas suas obras. Ele também não permitirá que o homem seja recompensado pela sua fé. Deus não pode permitir que o homem pereça devido às suas obras más. Deus só pode decidir sobre a salvação ou perdição do homem por meio de ele crer ou não no seu Filho. Da mesma forma, Deus não pode decidir que o homem receba a sua glória por meio de ele crer ou não no seu Filho. Se você tem ou não tem seu Filho em si, determina a questão da vida eterna ou perdição. Se você tem ou não tem boas obras diante de Deus, determina a questão de receber a recompensa e a glória. Em outras palavras, Deus nunca salvará uma pessoa por ela ter méritos, e Ele nunca recompensará alguém que não tenha mérito. Se alguém tem méritos, Deus não o salvará por essa razão. Por outro lado, Deus nunca recompensará alguém que não tenha mérito. O homem deve vir diante de Deus totalmente carente e sem méritos para que Ele o salve. Contudo, após a salvação, temos de ser fiéis e temos de esforçar-nos para produzir boas obras por meio de seu Filho Jesus Cristo, a fim de obtermos a recompensa. Por favor, não pense que as boas obras sejam inúteis. Estamos dizendo que as boas obras são inúteis no tocante à salvação. Elas nada têm que ver com a salvação, de forma alguma. A salvação depende de você se arrepender ou não da sua posição anterior. Ela depende de você se lamentar do seu passado, para crer na sua obra na cruz e na sua ressurreição como prova da sua justificação. Esse é o ponto crucial de todos os problemas. A questão de obras está relacionada à recompensa. As obras são úteis, mas somente no tocante à recompensa. Leia com oração. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24.